Olá, espero que Deus esteja presente na vida de cada um e que a cada dia possamos nós estar praticando o Evangelho de Jesus que estamos aprendendo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, como devemos perdoar aquele que nos deve. Não nos deixe, Pai, cairmos em tentações e livrai-nos do mal. Que assim seja com a graça de Deus. Pois bem, meus amigos, vamos hoje dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, decodificado por Allan Kardec. Nós estamos estudando o capítulo 5 do Evangelho, Bem-aventurados os aflitos. Hoje daremos início no item Os Tormentos Voluntários, Fenelon, Lyon, 1860. Lembrando que estamos agora estudando as instruções dos Espíritos, o que a espiritualidade amiga veio nos trazer referente a esse capítulo, Bem-aventurados os aflitos, né? Então vamos lá? Os tormentos voluntários. O homem está incessantemente à procura da felicidade que lhe foge sem parar, pois a felicidade pura não existe na terra. Entretanto, apesar dos sofrimentos que formam o desfile inevitável desta vida, ele poderia pelo menos desfrutar de uma felicidade relativa se não condicionasse essa felicidade às coisas perecíveis e sujeitas às mesmas contrariedades, ou seja, aos prazeres materiais, em vez de procurá-la nos prazeres da alma, que são uma antecipação dos prazeres celestes imperecíveis. Em vez de procurar a paz do coração, única felicidade real aqui na Terra, é ávido por tudo aquilo que pode agitá-lo e perturbá-lo e, coisa curiosa, parece criar propositadamente tormentos que dependia só dele evitar. Bem, vamos ver um pouquinho nesse trecho. Primeiro ele está falando dos tormentos voluntários, das aflições que nós vimos lá no início do capítulo, que nós mesmos por vezes procuramos, buscamos, e também vimos que tem a aflição por aquilo que já passou, que nos leva à depressão, ou a aflição por aquilo que ainda não está acontecendo, porque é do futuro, e nos leva à ansiedade. E que nenhuma dessas duas aflições nos levam a nada a não ser ao sofrimento. É doído, é sofrido, é difícil, mas não leva à nossa melhora, né? O hoje, que é o presente, devemos aproveitá-lo, fazê-lo acontecer e não deixar ao Deus dará, como se diz, né? Aquele ditado popular, Deus dará, Deus proverá, com preocupações aflitivas que só desequilibram a nós mesmos. Então, essa frase, bem-aventurados porque serão consolados, não é dirigido àqueles que causam as suas aflições, né, meus amigos queridos? A gente tem que estar sempre pensando nisso. É justo que Deus abandone quem está ali com a preocupação do passado e do futuro? De forma alguma, e Ele não abandona. Mas nós temos como aliviar um pouco as nossas cargas diárias de aflições se nos propusermos realmente a pensar naquilo que nos será útil, né? Essas aflições que ele coloca é para aqueles que estão aflitos com a fome de justiça, que nós já vimos, a falta de conhecimento de Deus, e não por aflições originárias, por ideias que acabam se plasmando ali na mente, né? Que a gente acaba acreditando
lutando nessas criações e sofre pelas nossas criações. Então é necessário limpar isso tudo de nós mesmos, se buscar, se melhorar, para sair dessas aflições que eu diria que é o mal do momento, depressão e ansiedade. Então, estejamos nós todos atentos, vigilantes, vigiai e orai, para não deixar cair nesse tipo de aflição, tá bom? Vamos continuar? Haverá maiores tormentos do que aqueles causados pela inveja e ciúme? Para o invejoso e o ciumento não há repouso, estão sempre excitados pelo desejo. O que eles não têm e os outros possuem causa-lhes insônia. O sucesso de seus rivais lhes dá vertigem. Seu único interesse é o de menosprezar os outros. Toda a sua alegria está em excitar nos insensatos como eles a ira do ciúme de que estão possuídos. Pobres insensatos, de fato, nem sonham que talvez amanhã será preciso deixar todas essas futilidades, cuja cobiça envenena suas vidas. Não é para eles que se aplicam, desculpem, vou ler de novo esse pedacinho. Não é para eles que se aplicam estas palavras. Bem-aventurados aflitos, pois serão consolados, visto que suas preocupações não têm recompensa no céu. Bem, aqui nós estamos vendo, né, que ele fala de causas da inveja, a inveja, o ciúme, que as pessoas que sofrem dessa anomalia, né, que podemos dizer, e que é tão comum, inveja, ciúme, acabam não tendo repouso mental hora nenhuma, porque fica ali se nutrindo disso, e fica ali se martirizando, se preocupando, e buscando, meu Deus, por que não eu? Por que é com o vizinho que as coisas boas acontecem? Então a gente tem que prestar muita atenção, principalmente na época em que estamos vivendo, né? 2022, aí com tantas facilidades na internet, como Face, Instagram, LinkedIn, sei lá mais o quê, porque eu sou bem rude para essas coisas, mas sei que existe, né? E aí a pessoa tenta parecer mais do que é. Quer postar, quer se mostrar como se estivesse tudo perfeito. E nós temos nossos momentos de crises e que precisamos ser nós mesmos. Então, isso acaba estimulando no outro a inveja de alguém que vê ali, acha que é tão o bam, e no fundo é uma pessoa que está realmente sofrendo e que se coloca ali de uma forma que não é a forma original dele, né? Feliz aquele que se contenta com o que tem, com o que é. Então é necessário, é preciso se reequilibrar. O reequilíbrio é necessário para que estejamos bem, para que aprendamos, né? Hoje, com a pandemia que passamos, e ainda está ocorrendo, só que já tem um outro nome um pouquinho mais leve, né? De endemia, uma coisa mais assim, sem tantas dificuldades, mas ainda está entre nós. Podemos perceber claramente que aquele que se fortaleceu em Deus, com a confiança e fé, conseguiram se sustentar de forma menos dolorosa que outros que preferiram só dizer: nossa, é o fim do mundo, é o fim dos tempos. Muitos desenvolveram, além da Covid em si, outros traumas tão danosos quanto o próprio vírus, a depressão, a ansiedade. Então, a calma, manter a calma em meio à tempestade. Isso sim é uma felicidade, né? E eu estou aí em busca disso. Sejam quais forem as tormentas que eu terei que passar pela vida, eu peço a Deus
Dei-me a sabedoria e o discernimento para agir da melhor forma possível, para que eu me mantenha equilibrada. Nem sempre é fácil, viu, gente? E para que eu consiga discernir e auxiliar o outro, ao invés de atrapalhar, né? Mas é isso que nos mostra aqui nesse item, os tormentos voluntários. Que possamos com esse item, com as palavras ali do Evangelho, pensarmos um pouquinho e deixarmos esses tormentos que são voluntários, que eu posso ali pegar ou não, deixar de lado, né? Vamos seguir adiante com a nossa leitura? Pois bem, o item agora, a verdadeira infelicidade. Quem nos trouxe esse esclarecimento foi Delphine de Girardin, ou Girardin, não sei dizer, Paris, 1861. Todos falam da infelicidade, já a sentiram alguma vez e acreditam conhecer seus vários aspectos. Eu venho vos dizer que quase todas as pessoas se enganam e que a verdadeira infelicidade não é aquilo que os homens, ou seja, os infelizes, supõem. Eles a veem na miséria, na lareira sem fogo, no credor exigente, no berço vazio do anjo que sorria, nas lágrimas, no caixão que se acompanha. Oi, desculpem, até me emocionou aqui, mas vamos lá. Nas lágrimas, no caixão que se acompanha com a fronte descoberta e o coração partido, na angústia da traição, na miséria do orgulho que gostaria de se vestir de ouro e que esconde com dificuldade sua nudez sobre os farrapos da vaidade. Tudo isso e ainda muitas outras coisas dá-se o nome de infelicidade na linguagem humana. Sim, é a infelicidade para aqueles que apenas veem o presente, mas a verdadeira infelicidade está mais nas consequências de um ato do que nele próprio. Dizei-me se o acontecimento mais feliz para o momento, mas que depois resulta em consequências desastrosas, não é na realidade mais infeliz do que aquele que à primeira vista causa uma viva contrariedade, mas acaba produzindo bem? Dizei-me se a tempestade que quebra as árvores, mas que saneia o ar, ao eliminar os vírus insalubres que causam a morte, não é antes uma felicidade do que uma infelicidade? Para julgar algo é preciso ver-lhe as consequências. É assim que, para apreciar o que é realmente feliz ou infeliz para o homem, é preciso se transportar além desta vida, pois é lá que as consequências se fazem sentir. Portanto, tudo o que ele chama de infelicidade, segundo sua curta visão, cessa com a vida corporal e encontra sua compensação na vida futura. Bem, vamos pensar um pouquinho até aqui, né? Até aqui nós estamos vendo que esse espírito de Delphine de Girardin, ele nos coloca que que nós não temos o conhecimento necessário para saber o que é felicidade e infelicidade. Julgamos-nos felizes por conseguir um novo cargo, por um filho entrar na faculdade, ter um bom emprego, mas sabemos realmente quais serão as consequências que vêm disso tudo? Julgamos infelicidade o momento da pandemia, a reclusão de cada um em sua residência, de uma abstinência daqueles abraços gostosos que nós podíamos dar e agora estamos voltando a dar um pouquinho assim, meio de longe, mas já dá, né? É triste, sim, mas se vermos o aprendizado que essa pandemia originou naqueles que já tinham conseguido aquele olhos de ver e ouvidos de ouvir, veremos que teve também o lado bom. Será? O que vocês acham? Será que teve lado bom nisso tudo? Claro que sim. A valorização da vida, já que a passamos a nos cuidar mais, a adquirir novos hábitos de higiene, a tirar o sapato para entrar em casa,
lavar a mão direto, passar álcool, e que é bom que a gente não deixe de lado, né? Porque isso ajuda em todas as outras moléstias que podem advir. Nós aprendemos o valor de estar junto de verdade com aqueles que amamos, sem nos prendermos às mensagens do celular, ao invés de olhar nos olhos das pessoas com quem estão ao nosso redor, né? Aprendemos a dar valor, né? Valor às coisas simples da vida, a poder auxiliar algumas pessoas que estavam passando necessidade ou ser auxiliado por alguém. Então, algo infeliz ao nosso modo de ver, que é a pandemia, também tem ensinamentos felizes. Basta a gente saber procurar o que deseja focar, o que a gente deseja enxergar. Sem contar que com a pandemia podemos ver que não somos... Ai, Jesus, agora vem lá, Silvia, fala e aprende, aquela centopeia, né? Ai, preciso de tantos pares de sapato, que roupa nova eu vou comprar todo mês. Aí a gente percebe quanto desperdício, o quanto isso poderia, né, esse investimento ali em sapatos e roupas, ajudar aquele irmãozinho que está precisando do arroz e feijão. Então tudo isso veio nos ensinar que aquele celularzinho antigo dá muito bem para eu fazer o que eu preciso. Não preciso comprar outro a 1000 prestações e ficar ali presa a cartão de crédito só porque ele acabou de ser lançado. Nós, muitas vezes, se comprar, no meu caso, se eu comprar um de última geração, não vou saber usar metade do que tá ali. Só vou saber usar ali o gravador, igual estou gravando aqui, o WhatsApp e poucas coisas. Então, a gente aprendeu muito com essa pandemia. Até que aquela roupa mais velhinha, largada, sabe? O pijama até é mais confortável do que aquelas lindas e maravilhosas. A gente aprendeu isso. Ficando em casa, nós podemos ficar como a gente se sente bem, não como a gente quer que o outro nos veja. Nós aprendemos que tantas coisas que são supérfluas e que muitas pessoas fazem de tudo para ter, acabam causando essas aflições cultivadas por elas mesmas ou por nós mesmos, só para a gente poder adquirir essas coisas, né? Pessoas que se matam de trabalhar, não vivem e estão ali só para pagar o cartão. Então, o que isso tudo tem a ver com a verdadeira infelicidade? Porque coisas que a gente faz no aqui e agora resultam em consequências. Consequências que aí sim que veremos o que é a verdadeira infelicidade, além dessas que ele citou ali, que é um momento infeliz, a perda de alguém, uma doença, a própria pandemia, mas que tem também o lado bom, né? Então agora nós vamos realmente colocar em prática tudo que aprendemos nesses 2 anos e pouco de pandemia, né? Vamos juntar tudo isso junto com o Evangelho para ver se a gente consegue evoluir um pouquinho e vamos continuar a leitura. Vou revelar-vos a infelicidade sob a nova face, sob a forma bela e florida que acolheis e desejais, com todas as forças de vossas almas iludidas. A felicidade é essa alegria falsa, esse prazer egoísta, a fama enganadora, a agitação fútil, a louca satisfação da vaidade que faz calar a consciência, que perturbação do pensamento, que confunde o homem quanto ao seu futuro. A infelicidade é o ópio do esquecimento que buscais incessantemente, que geralmente é o quê? Poder, dinheiro, beleza. Esperai vós que chorais, acautelai-vos, vós que rides, pois vosso corpo está satisfeito. Ninguém transgride impunemente as leis de Deus, ninguém foge das responsabilidades de seus atos. As provações, essas credoras impiedosas e cruéis, com a consequência de desgraças que nos atinge na miséria, observam o vosso repouso enganador para vos mergulhar, de repente, na agonia da verdadeira infelicidade, aquela que surpreende a alma enfraquecida
pela indiferença e pelo egoísmo. Que o Espírito vos esclareça e recoloque no seu verdadeiro lugar a verdade e o erro, tão estranhamente desfigurado pela vossa cegueira. Então agireis como bravos soldados, que ao invés de fugir do perigo, preferem as lutas em combate arriscados, à paz que não lhes pode dar nem glória, nem promoções. O que importa ao soldado perder durante a ação suas armas, seus equipamentos e roupas, contanto que saia vencedor e com glória? O que importa àquele que tem fé no futuro deixar no campo de batalha da vida sua fortuna e sua veste carnal, contanto que sua alma entre gloriosa no reino celeste? Pois bem, nesse último trecho ele nos mostra, a vaidade, o orgulho, o egoísmo não são de forma alguma a felicidade. Nós é que damos esse nome de felicidade, mas são coisas supérfluas e passageiras. O importante é vencer a batalha conosco mesmo, conosco, igual lá o soldado que vai à batalha, mas é mais fácil, nós já vimos num dos trechos desse capítulo, é mais fácil vencermos a batalha em campo contra o inimigo visível ali do que vencer nossas má condutas, Então, meus amigos, obrigada pela tarde de hoje, ou pela manhã, ou pelo dia, depende do que estamos vendo. E que Deus abençoe a todos. Até a próxima, que assim seja. Vamos lá, queridos amigos, a mais uma leitura e reflexão sobre o Livro dos Espíritos por Allan Kardec. Estamos no livro 2º, capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo. No nosso último encontro, estávamos vendo o item 12 desse capítulo, Poder Oculto, Talismãs e Feiticeiros. E nós lemos a última pergunta desse item 556, que vamos repeti-la agora. Certas pessoas têm realmente o dom de curar por simples contato? O poder magnético pode chegar até isso quando é secundado pela pureza de sentimentos e um ardente desejo de fazer o bem, porque então os espíritos auxiliam, os bons espíritos auxiliam. Mas é necessário desconfiar da maneira porque as coisas são contadas por pessoas muito crédulas ou muito entusiastas, sempre dispostas a ver o maravilhoso nas coisas mais simples e naturais. É necessário também desconfiar dos relatos interesseiros por parte de pessoas que exploram a credulidade em proveito próprio. Bom, nós vamos buscar aqui um texto num pedacinho da Gênese. No capítulo 14 da Gênese, por Allan Kardec, no item 18. Nós havíamos refletido sobre isso em capítulos anteriores, mas vamos voltar um pouquinho, porque fala bastante sobre essa questão da nossa possibilidade de auxiliar o próximo e até de ser intermediário de bem-estar, levar bem-estar ao corpo físico, ao perispírito, quando a gente tem aquela vontade firme de querer ajudar. Então, na Gênese, no capítulo 14, no item 18, vamos pegar um trechinho, abre aspas. O pensamento do espírito encarnado age sobre os fluidos espirituais como também dos espíritos desencarnados. Transmite-se de espírito a espírito pela mesma via. Ainda o codificador Kardec, na Revista Espírita de outubro de 1867, página 319, nos diz, abre aspas, os fluidos espirituais agem sobre o perispírito
e este, por sua vez, reage sobre o organismo material com o qual está em contato molecular. Fecha aspas. Voltando à Gênese. Portanto, a mediunidade curadora em sentido amplo abarca ao mesmo tempo a saúde moral e a saúde física, o mundo dos encarnados e dos espíritos. O item 31 refere-se mais especificamente às curas, abre aspas. O fluido universal é o elemento primitivo do corpo carnal e do perispírito, do qual são transformações. Pela identidade de sua natureza, esse fluido condensado no perispírito pode fornecer ao corpo os princípios reparadores. O agente propulsor é o espírito, encarnado ou desencarnado, que infiltra num corpo deteriorado uma parte da substância do seu envoltório fluídico. A cura se opera pela substituição de uma molécula sã a uma molécula malsã. A potência curadora está, pois, na razão da pureza da substância inoculada. Ela depende ainda da energia da vontade, a qual provoca uma emissão fluídica mais abundante e dá ao fluido uma força maior de penetração. Depende, enfim, das intenções que animam aquele que quer curar, quer sejam ele homem ou espírito. Os fluidos que emanam de uma fonte impura são como substâncias médicas alteradas. Então, esse trechinho aqui da Gênese vem nos advertir e nos alertar, nos ensinar o quanto podemos ser ali meios de auxílio ao próximo e até a nós mesmos, quando buscarmos sempre vigiar o pensamento, sempre a conduta no bem, a elevação moral, e assim conseguiremos ter em nós, seja no espírito encarnado ou desencarnado, essa boa vontade e até essa condição por essa boa vontade de manipular, esses fluidos que são naturais, fazem parte da natureza. Então, ele coloca bem aqui que o fluido universal é o elemento primitivo do corpo carnal e do perispírito, do qual são transformações. Então, o fluido universal, qual é esse fluido universal? É aquele no qual tudo que existe no universo está mergulhado. Todos os elementos que existem no universo são formados a partir desse fluido cósmico universal. Todos os corpos, sejam corpos concretos, em todos os planetas, todos os gases, todos os elementos, partem desse fluido cósmico universal. E assim também é feito o corpo carnal, como também o perispírito, que são transformações desse fluido também. Por isso que na Gênese eles nos esclarecem, Kardec nos esclarece que pela identidade da natureza, esse fluido condensado no perispírito pode fornecer ao corpo os princípios reparadores, mas o propulsor, como ele diz aqui, é o espírito, seja ele encarnado ou desencarnado, aquele que deseja, ele move. É muito bonito isso, porque isso tem ocorrido das formas mais simples na existência do que a gente possa imaginar. Muitas vezes isso ocorre das formas mais simples, no cuidado que uma mãe tem, no machucado de uma criança ou no desejo que essa criança se cure, na prece que ela realiza, enfim, vai depender ali, como foi dito aqui, do caráter, da boa vontade, da fé, em que tudo isso possa ocorrer. Mas fica claro aqui, que a natureza a pureza, dessa substância vai variar dependendo
da fonte que emite. Por isso que temos que buscar ali termos sempre essa conexão com a espiritualidade superior, com Deus, com Jesus, o médico maior. Essa conexão vai nos trazer condições para que os nossos desejos, nossos atos sejam ali cada vez mais assertivos, que possamos emitir cada vez mais vibrações e fluidos salutares que vai nos fazer bem, porque estaremos ali sentindo isso naturalmente em nós com as transformações morais, com a melhora da nossa disposição espiritual, perispiritual, né? E bem como poder auxiliar ao próximo. E aí vamos ao último item deste capítulo 9, que é a intervenção dos espíritos, né? Voltando ao livro dos espíritos, intervenção dos espíritos no mundo corpóreo. O último item é o item 13, bênção e maldição. Kardec pergunta, 557. A bênção e a maldição podem atrair o bem e o mal para aqueles a quem são lançadas? Resposta. Deus não escuta uma maldição injusta e aquele que a pronuncia é culpável aos seus olhos. Como temos as tendências opostas do bem e do mal, pode, nesses casos, haver uma influência momentânea mesmo sobre a matéria. Mas essa influência nunca se verifica sem a permissão de Deus e como acréscimo de prova para aquele que a sofre. De resto, o mais frequentemente se maldizem os maus e bendizem os bons. A bênção e a maldição não podem jamais desviar a providência da senda da justiça. Esta não fere o amaldiçoado se ele não for mau, e sua proteção não cobre aquele que não a mereça. E aí temos uma nota de Herculano Pires, o tradutor desta obra. Vamos ver o que nos diz. O problema da bênção e maldição, como se vê, reduz-se ao plano das relações psíquicas, amplamente estudado neste livro e atualmente em pesquisa na parapsicologia. Mas um dos pontos mais importantes desse capítulo é o de número 522, onde aparece o conceito instinto espiritual como lembrança das provas escolhidas. Não confundir esse conceito com o de instinto biológico, tratados nos números 589 e 590. Então, para nos lembrarmos aqui, vamos ao 522 do capítulo 9, né, desse mesmo capítulo, só que o item 7, pressentimentos. O pressentimento é sempre uma advertência do espírito protetor? Pergunta de Kardec, né? A resposta. O pressentimento é o conselho íntimo e oculto de um espírito que vos deseja o bem, e também a intuição da escolha anterior. É a voz do instinto. O espírito, antes de se encarnar, tem conhecimento das fases principais da sua existência, ou seja, do gênero de provas que irá ligar-se. Quando estas têm um caráter marcante, ele conserva uma espécie de impressão no seu foro íntimo, e essa impressão, que é a voz do instinto, desperta quando chega o momento, tornando-se pressentimento. Então, essa questão é muito interessante porque acaba nos fortalecendo os conceitos e tirando de nós muitas vezes conceitos e valores que tínhamos antes com relação a essas questões de bênção, de maldição e das crenças em tudo isso. Então aqui fica claro que há situações em que o mal pode nos chegar se estivermos ali na sintonia, nessa faixa, se merecermos, né,
estarmos ainda ligados a essas situações e ali respinga em nós essa questão do mal, da vibração difícil que pode estar nos atingindo, assim como a bênção, né, as boas vibrações que podem nos chegar. Mas aqui deixa claro aqui, né, como temos as tendências opostas do bem e do mal, pode nesses casos haver uma influência momentânea mesmo sobre a matéria, mas essa influência nunca se verifica sem a permissão de Deus e como acréscimo de prova para aquele que sofre. Então a bênção e a maldição não podem jamais desviar a providência da senda da justiça. Então, percebemos que precisamos mudar conceitos, olhar para frente, buscar fazer o bem, jamais desejar o mal ou ficar com o pensamento de que estamos recebendo mal, maldição, esse tipo de coisa. Precisamos agir no bem e para isso precisamos pensar no bem e para isso precisamos estar ligados a Deus, a Jesus, vigilantes, buscando recursos. Onde? Nos ensinamentos do Cristo, no Evangelho, que tem que ser ali aquele nosso livro de cabeceira, para que através dos ensinamentos possamos colocando em prática, compreendendo ali as virtudes que o Cristo veio nos ensinar, nos desfazendo aos poucos das mazelas que trazemos, né, da vaidade, do orgulho, do egoísmo. Deixando essas mazelas, conseguiremos outras sintonias e aí mereceremos, de acordo com a vibração diferente, pensamento diferente, as ações, as palavras, o esforço da conduta melhor, mereceremos ali proteção maior de Deus e haveremos de ter condição melhor de servir, jamais amaldiçoar, e sim mandarmos ali vibrações salutares aos nossos irmãos, não é? Precisamos deixar para trás esse homem, né? Esse humano até aqui cheio de preconceitos, ali ligados, né? Ali a grilhões seculares ali, onde acreditávamos em tantas coisas difíceis, os quais, buscando a lucidez, vamos ganhando mais condições para nos conhecer e trilhar mais firmemente, né, nos nossos passos ali com Jesus, um caminho melhor do que temos conseguido trilhar até agora. Bom, vamos entrar no capítulo 10, Ocupações e Missões dos Espíritos. A pergunta que Kardec faz, 558, é a seguinte: os espíritos cuidam de outra coisa, além do seu melhoramento pessoal? Concorrem para a harmonia do universo, executando a vontade de Deus, do qual são os ministros. A vida espírita é uma ocupação contínua, mas nada tem de penosa como a da terra, pois não está sujeita à fadiga corpórea, nem às angústias da necessidade. Então, essa pergunta, Kardec se refere a espíritos, né, que já estão ali dentro de um equilíbrio. Por isso que ele pergunta, os espíritos cuidam de outra coisa além do seu melhoramento? Então, aqueles espíritos que já estão lúcidos, eles buscam sim, além do seu melhoramento, eles concorrem para a harmonia do universo. Para o melhoramento, inclusive, só ocorre o melhoramento se estivermos ali trabalhando na obra de Deus. Por isso que ele diz, concorrem para a harmonia do universo, executando a vontade de Deus, do qual são os ministros. Então, estar como espírito equilibrado ali, trabalhando pela sua melhora, é estar trabalhando na vinha do Senhor, de Deus ali, né? E ele coloca que a vida espírita é uma ocupação contínua,
mas nada tem de penosa. Então, os espíritos lúcidos, equilibrados, querem estar servindo. Isso traz uma felicidade muito grande para eles, contribuindo ali com o Criador. E então, não é uma atividade penosa. Eles respondem a Kardec que nada tem a ver com as atividades da Terra, pois as atividades da Terra estão sujeitas ali a angústias, fadigas do corpo e outras necessidades. Para esses espíritos que já chegaram ao nível a que se refere aqui de equilíbrio e de auxílio a Deus pela harmonia do universo, esse trabalho, que é um trabalho contínuo, nada tem de penoso. A próxima pergunta, 559. Os espíritos inferiores e imperfeitos desempenham também um papel útil no universo? Todos têm deveres a cumprir. O último dos pedreiros não concorre tão bem para a construção do edifício como o arquiteto? E aí, eles nos remetem à pergunta 540, a qual diz o seguinte, vamos ver aqui. Os espíritos que agem sobre os fenômenos da natureza agem com conhecimento de causa em virtude do seu livre-arbítrio ou por um impulso instintivo e irrefletido? Uns sim, outros não. Faço uma comparação. Figurai essas miríades de animais que pouco a pouco fazem surgir do mar as ilhas e os arquipélagos. Acreditais que não há nisso um objetivo providencial e que essa transformação da face do globo não seja necessária para a harmonia geral? São, entretanto, animais do último grau e que realizam essas coisas, enquanto vão provendo as necessidades e sem perceberem que são os instrumentos de Deus. Pois bem, da mesma maneira que os espíritos mais atrasados são úteis ao conjunto, enquanto eles ensaiam para a vida e antes de terem plena consciência de seus atos e de seu livre-arbítrio, agem sobre certos fenômenos de que são agentes sem o saberem. Primeiro executam, mais tarde, quando sua inteligência estiver desenvolvida, comandarão e dirigirão as coisas do mundo material. Mais tarde ainda poderão dirigir as coisas do mundo moral. E assim tudo serve, tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, pois ele mesmo começou pelo átomo. Admirável lei de harmonia de que o vosso espírito limitado ainda não pode abranger o conjunto. Uma resposta maravilhosa em que coloca cada um de nós, tão imperfeitos ainda, como cooperadores de Deus. Às vezes, sem saber, podemos, mesmo na nossa imperfeição, estarmos ali colaborando. Imagine nós quando conseguimos buscar essa lucidez cada vez mais, o quanto podemos contribuir e ser felizes por contribuir com Deus, com Jesus. Até o próximo encontro, fiquem todos no amor desse Deus.